Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos, fazer o nosso devocional em cima do texto da irmã Lidiane Machado, que é de Brasília, Distrito Federal. O nome do texto é Ser Mãe, Prazeroso Desafio. Então, a gente não pode deixar passar batido, né? Que hoje é o Dia das Mães e muitos dos que estão aqui conosco tiveram filhos, outros cuidaram de filhos, enfim. Então, muitas escolas estão chamando de o dia de quem cuida, né? Então, existem mães de todos os tipos, existem pais que são mães, avós que são mães, tias que são mães, enfim. A todos vocês que cuidam ou cuidaram de alguém, fica aqui o meu abraço, que Deus possa abençoar. Então, hoje é o Dia das Mães e é um dia bastante especial. O texto que nós leremos foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens bíblicas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de quê? Inspirar, confortar, edificar e fortalecer espiritualmente a minha e a sua vida. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Lidiane Machado. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero lembrar a importância de compartilhar a mensagem. Primeiro que manda aí o nosso abraço aí para todas as mães, para quem cuida. E principalmente porque é a palavra de Deus que nós estamos divulgando, tá bom, irmãos? Então eu conto com vocês, seja aí o missionário urbano que é necessário que nós sejamos. E agora eu quero pedir que vocês se unam a mim, vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre o que precisamos aprender. Ó Senhor, hoje é o Dia das Mães, dia da pessoa que cuida, que Tu possas abençoar cada pessoa que dedica a sua vida a cuidar de um outro ser. Ensina-nos, Senhor, o que precisamos aprender hoje com a Tua palavra e que nós possamos colocar em prática. Em Teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler o Salmo 127. Abre aí a sua Bíblia, ele é bem curtinho, só são 5 versículos. E ele diz assim, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá a ele os seus amados no sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas nas mãos de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém? Bom, então o Salmo 127, especificamente hoje nós vamos nos dedicar mais ao versículo 3, vai falar que a herança do Senhor são os filhos, né? E o seu ventre é o seu galardão, o fruto do ventre é o seu galardão, quer dizer, o bebezinho é o prêmio, né? Digamos assim. Então esse versículo, que é o versículo chave de hoje, herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, do seu galardão, ele destaca a importância dos filhos como uma bênção que Deus nos dá, né? Reforçando o quê? O papel fundamental das mães na Bíblia. Então, tem um monte de mãe na Bíblia, né? Sara, Ana, Maria, que são exemplos de fé, dedicação e de amor incondicional, né? E essas mulheres, essas mães da Bíblia, elas enfrentaram desafios, confiaram em Deus e foram instrumentos para cumprir propósitos divinos. Então, o Salmo 127, no seu versículo 3, lembra a gente que os filhos não são apenas uma responsabilidade, mas um presente precioso. E as mães têm um papel essencial na formação espiritual e emocional deles. Então, não são só as mães, mas elas têm um papel fundamental. Então, a irmã Lidiane Machado vai falar agora pra gente que ser mãe é uma preciosa dádiva divina. Então, às vezes a pessoa não conseguiu dar à luz a filhos, mas ela pode ser mãe também, né? Porque a maternidade é um ministério. É um ministério que a irmã Lidiane
entende que é o ministério mais importante que ela exerce, mesmo com todos os desafios que ele apresenta, porque ser mãe não é fácil não, né? No papel de mãe, a gente faz tanta coisa e no final a gente olha e fala, meu, como é que eu consegui fazer tudo isso? É impressionante. Agora, o grande perigo que pode ocorrer é que muitas mães acabam renunciando à maternidade, né? Sem se dar conta, elas vão renunciando, porque, segundo a palavra de Deus, né, vai achando que é muito trabalho, vai esmorecendo, vai deixando pra lá e acaba abrindo mão, né? Por isso que a gente tem visto uma geração de filhos que vivem sem limites, pessoas difíceis, cheias de mimimi e que acabam abandonando, né, a caminhada com Deus. Porque muitas mães acabam, não só por isso, logicamente, né? Porque isso, caminhar com Deus é uma escolha, então isso não é total responsabilidade das mães, né? Mas existem mães que abrem mão, falam, chato, deixa pra lá, né? Então, quando a gente confere na Bíblia atentamente, a gente pode notar que tem muitos estilos bem legais de mães. Tem aquelas que eram pura fé, aquelas que oravam muito, aquelas que eram muito diligentes na criação dos seus filhos, aquelas mães corajosas e tantas outras, né? A gente, por outro lado, também encontra a Eva, que acabou experimentando a maternidade sem qualquer referência de mãe, né? Todo mundo fala que feliz foi Adão, que não tinha sogra nem caminhão. Então é uma brincadeira, mas realmente Eva não tinha, né? Quem fosse referência para mãe, de mãe para ela, né? Temos mães como a Joquebede, que teve que abrir mão do seu filhinho Moisés, porque senão ele ia acabar morrendo e acabou colocando ele no rio para que outra mãe pudesse criá-lo, né? E a gente vê também Maria, a mãe de Jesus, né? Que recebeu uma missão muito difícil, né? Criar um filho para depois vê-lo crucificado. Isso é muito difícil. Eu imagino que a gente fala assim, como é que uma mãe consegue sobreviver à morte de um filho? Que é uma das coisas mais difíceis que alguém pode suportar. Agora eu fico imaginando Maria vendo o seu filho naquela cruz por algo que ele não fez. Bom, igualmente essas mães escritas na Bíblia, a gente também serve ao mesmo Deus, né? E Deus vai nos capacitando, nos orientando e vai nos dirigindo, né? Para fazermos a maternidade uma caminhada melhor, né? Aproveitando da melhor maneira os momentos que vivemos com nossas heranças, que são os nossos filhos. Então hoje, né, foi um dia dedicado aí a todas as mães, a todos aqueles que cuidam, né? Que a gente possa, como diz o nosso manancial no seu final, viver intensamente os verões ao lado dos nossos filhos, amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui um abraço diário de ursa. Lembrando que para nós que sabemos que ser mãe, por mais difícil que seja, por mais desafiador, é super prazeroso, tá? Para nós o abraço dá super certo. Quero que você também se lembre do Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu termino com a frase de Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas. Feliz Dia das Mães para nós.